não se repitam, porque isso deprime a consciência cívica do país, diminui o entusiasmo da população e faz crer que tudo é permitido no país, quando isso não deve mais ser verdade. A consciência política do povo resulta da sua educação, do seu nível de informação, da capacidade de compreender os problemas seus e do país. Não há dúvida de que o voto é o exercício da democracia. E se se escolhe bem, ótimo para o povo. Se escolhe mal, mal para o povo e para o país. O ideal é que o povo seja educado e preparado para isso. Mas não há outro caminho senão o da prática democrática do voto. É errando que se aprende muito. Não há quem não tenha errado na vida para conseguir trilhar o caminho certo. Bem, eu nasci numa cidade chamada Rincão, no interior do estado de São Paulo. E fui criado numa outra cidade também pequena, chamada Pitangueiras. Foi em Pitangueiras que comecei a trabalhar em cartório judicial com 11 anos de idade. Eu permaneci na justiça desde aquela época. Fui boy de cartório, fui escrevente de cartório, fui advogado, fui juiz da Suprema Corte e concluí a minha carreira em 2003. Eu que fui nascido em 1933, porque então completei 70 anos de idade. Tive, portanto, na Justiça 59 anos de serviço e estou já advogando, porque não consegui parar na minha atividade. A minha magistratura foi no interior de São Paulo, na capital de São Paulo, no Tribunal de Alçada Criminal, no Tribunal de Alçada Civil, como desembargador do Tribunal de Justiça, depois como ministro do Supremo Tribunal Federal, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, como presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa foi a minha carreira de juiz. As CPIs funcionam praticamente como se fossem órgãos judiciários. Têm os mesmos poderes dos juízes nos processos comuns. E por isso, assim como os juízes, também têm que obedecer os preceitos fundamentais da Constituição. Alguns deles, por exemplo, o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório, o direito ao devido processo legal, o direito ao acesso à justiça se seus direitos forem violados na CPI, enfim. A CPI deve se comportar de tal modo que a Constituição e as leis sejam observadas. A Constituição Federal prevê que, havendo um processo por crime de responsabilidade contra o presidente da República, quem autoriza o processo é a Câmara dos Deputados. Quem processa e julga o presidente é o Senado. E quem preside o Senado nessa ocasião é o presidente do Supremo Tribunal Federal. A razão para que o presidente do Supremo presida um órgão que é do Poder Legislativo é para que se mantenha a natural isenção que deve haver de parte do magistrado, já que o foro é político, os juízes que vão participar são pertencentes a partidos políticos, podem ser até adversários políticos do presidente que será o acusado. Então é preciso que alguém que preside o processo esteja equidistante das partes. Qualquer acusado de qualquer crime, em qualquer lugar, inclusive perante o judiciário, não tem obrigação de responder às perguntas. Pode até se calar, se as respostas que puder dar lhe causarem algum prejuízo, puderem prejudicá-lo. É um direito à não autoincriminação. Isso decorre da Constituição americana, que foi adotada também no Brasil. Ninguém é obrigado a depor
contra si mesmo. Então tem o direito de calar. Isso não significa que ele possa mentir. O que ele pode é não responder à pergunta invocando esse direito. O presidente da República, durante o exercício do mandato, pode eventualmente praticar crimes de responsabilidade. Pode eventualmente praticar crimes comuns. Os crimes de responsabilidade são julgados pelo Senado Federal. Os crimes comuns são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Se os fatos que forem imputados ao presidente da República não forem decorrentes do exercício do mandato, ele não pode ser processado enquanto não terminar o mandato. Assim, por exemplo, se o presidente da República pratica um crime comum, por exemplo, atropela alguém, esse é um crime comum, que não é pelo exercício do mandato que ele praticou, mas foi como um motorista comum. Nesse caso, ele não pode sequer ser processado enquanto não terminar o mandato. E quando terminar o mandato, aí sim ele poderá ser processado. Vale dizer, o presidente da República só pode ser processado durante o exercício do mandato por crimes de responsabilidade e por crimes comuns que tenha praticado no exercício do mandato. Até agora, ninguém fez a afirmação de que o presidente da República soubesse dessa prática de comprar votos, que é o chamado mensalão. Se o presidente sabia e não tomava providências, pode ser acusado de omissão, de negligência, de desídia. Se sabia e consentia, pode ser acusado pelo mesmo crime, que será um crime de responsabilidade por interferir no poder legislativo com a pretendida compra de votos. Como até agora ninguém disse que o presidente estivesse sabendo do que estava sendo feito, não há ainda nenhum pedido de impeachment e nenhum processo por crime comum. O pedido de impeachment seria falta de decoro no exercício da presidência. E o crime comum seria a coautoria no crime de corrupção pela compra de votos. É preciso que alguém instaure o processo, que começa na Câmara dos Deputados, se for processo de impeachment, que é autorizado inicialmente pela Câmara dos Deputados e depois de autorizado, inicia-se o processo no Senado Federal, onde há o processo de julgamento. Se ninguém propuser ação, isso não será possível, o processo de impeachment. Quanto a crime comum por corrupção na compra de votos, se entende que o presidente sabia e consentia, pode o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, propor perante o Supremo Tribunal Federal uma ação penal pública por crime de corrupção e de coautoria nesse delito. Até agora não se tem notícia disso. E é possível que isso envolva uma negociação política, de modo que o presidente possa terminar o seu mandato tranquilamente. E politicamente se pretende que não haja um grande risco para o país, para a economia, porque já se sabe que um processo de impeachment, um processo criminal contra o presidente da República, sempre repercute intensamente dentro e fora do país e pode afetar a economia. O Procurador-Geral da República, que é o titular da ação penal pública contra o presidente da República no Supremo Tribunal Federal. Ele é que pode propor ação. A ação por crime comum. Agora, por crime de responsabilidade, qualquer cidadão pode propor a ação, oferecer a denúncia na Câmara dos Deputados. Se a Câmara dos Deputados autorizar o processo, o Senado receberá a denúncia, processará a denúncia e julgará a denúncia. E aí sim poderá impor a pena de cassação do mandato e de interdição do exercício de função pública até 8 anos. A perda dos direitos políticos, em princípio, os direitos políticos são, em princípio, o direito de votar e ser votado, o direito de eleger e ser eleito, o direito de concorrer a um mandato, a um cargo público,
e de ser eleito ou não. A perda desses direitos é que significa perda dos direitos políticos. Também se pode perder o direito ao exercício de função pública, que foi o que aconteceu com o presidente Collor, quando, embora tenha renunciado ao mandato, ainda lhe foi imposta a sanção de interdição do exercício de função pública por 8 anos. Pena que ele já cumpriu. Perante as CPIs, eles são processados por falta de decoro no exercício do mandato, por crime de responsabilidade, por comportamento inadequado no exercício do mandato. Isso é crime de responsabilidade. Já no Supremo Tribunal Federal, eles só podem ser processados por crimes comuns, isto é, se, por exemplo, tiverem participado de crime de corrupção, seja como autores da corrupção ou seja como sujeitos passivos da corrupção. Aí sim eles podem ser processados por crime comum. Ora, falta de decoro no exercício de mandato não tem nada a ver com corrupção, embora possa haver coincidência entre uma coisa e outra. Pode agir indecorosamente um parlamentar e nem por isso incidir no crime de corrupção. Sempre que houver lesão a direito individual de quem quer que seja, inclusive perante o Parlamento brasileiro, inclusive perante as comissões parlamentares de inquérito, esse cidadão tem acesso ao Poder Judiciário para a defesa desse direito. E isso é que tem acontecido. Muitos mandados de segurança foram impetrados contra as comissões parlamentares de inquérito, e às vezes contra a mesa do Senado, às vezes contra a mesa da Câmara, até contra o presidente da República. Enfim, sempre que houver lesão ou ameaça de lesão a direito de alguém, esse alguém pode ir ao Judiciário. E no caso das CPIs, o acesso é ao Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público pode tomar providências através de ação penal pública e pode também requisitar a instauração de inquérito policial. Pode, além disso, cuidar de inquéritos civis, isto é, para apurar a responsabilidade civil e até administrativa. O Tribunal de Contas da União só pode cuidar da legalidade de atos praticados no exercício da administração e pode impor algumas sanções previstas na Constituição e nas leis. A Advocacia Geral da União é um órgão que defende os interesses da União e, nesse papel, pode tomar todas as providências permitidas pela Constituição e pelas leis, mas, em princípio, é um órgão de defesa dos interesses da União. O Ministério Público pode, no inquérito civil, ouvir as pessoas que lhe parecerem convenientes. E no inquérito policial, quem ouve é a autoridade policial. Se houver uma ação penal pública, aí sim o Ministério Público participa do processo penal e ouve durante o processo, por intermédio do juiz, as partes e testemunhas que são ouvidas. Pode convidar para prestar esclarecimentos. Não se trata propriamente de uma convocação, porque não tem o poder de polícia que deve ser exercida pela polícia. Por isso é que há uma polêmica no Supremo Tribunal Federal se o Ministério Público pode dirigir a investigação criminal. E essa polêmica ainda não foi resolvida no Supremo, está ainda em debate e a maioria até agora vem votando no sentido de que o Ministério Público não tem esse poder. Não sabemos qual vai ser o desfecho final. Mas a controvérsia envolve tanto a polícia, através dos delegados de polícia, quanto o Ministério Público, cada qual sustentando o ponto de vista
favorável à sua instituição. O presidente Collor, o que aconteceu foi o seguinte: ele, na verdade, não chegou a ser cassado. Ele renunciou ao mandato quando ocorria já o processo em fase final, quando ia ser iniciado o seu julgamento. Ele tinha o direito de renunciar. Renunciando ao mandato, surgiu a questão. Ele passou a ser ex-presidente. Podia, então, ele ser julgado pelo Senado Federal, quando a Constituição diz que o Senado julga o presidente nos crimes de responsabilidade e não o ex-presidente. E então se invocou uma súmula do Supremo da época, em que se dizia que o ex-presidente, o ex-mandatário também conserva o seu foro privilegiado, isto é, o direito de ser julgado no Supremo Tribunal Federal por crime comum, se o crime foi praticado durante o exercício do mandato. Pela mesma razão, se ele estava sendo julgado no Senado por crimes praticados durante o exercício do mandato, então o Senado também poderia prosseguir no julgamento. A questão que surgiu mais importante foi saber se, tendo ele renunciado, poderia ainda ser imposta a pena de interdição de exercício de função pública por 8 anos. E o Senado deliberou que sim, tendo em vista que esta pena não era uma pena acessória da pena principal de perda do mandato, era uma pena autônoma. A perda do mandato tinha uma finalidade, afastá-lo do exercício da função. E a outra pena tinha outra finalidade, impedir que ele exercesse qualquer outra por 8 anos. Foi esse o entendimento que prevaleceu no Senado e que prevaleceu também no Supremo Tribunal Federal. Naquele caso, os ataques, as denúncias eram diretamente contra o presidente da República. No caso presente, não há nenhuma imputação até agora, seja no Supremo Tribunal Federal, seja na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, envolvendo diretamente o presidente da República. Então não vejo semelhança entre os dois casos por hora. Quanto a saber se poderia ou não poderia haver processo por crime comum contra o presidente atual ou por crime de responsabilidade no Senado, isso dependeria de se fazer imputação a respeito de algum crime comum ou de falta de decoro no exercício do mandato. Como isso não ocorreu até agora, não se pode fazer nada. Momento de reflexão, seja sobre o passado, seja sobre o presente, seja sobre o futuro. Sobre o passado, eu diria que o episódio Collor foi uma lição para o país e para o mundo, porque mostrou que um presidente da República, eleito com 35 milhões de votos, contra um candidato que tivera 33 milhões de votos, apesar disso, poderia ser afastado do exercício se ocorressem fatos que o Senado Federal considerasse indecorosos no exercício do mandato. Isso alcançou uma grande repercussão no mundo inteiro e provou que a democracia brasileira tinha vindo para valer. No presente, fica a lição de que nem sempre os que pregam a moral são os que mais seguem seus princípios. Estão envolvidas pessoas da mais alta representatividade na política brasileira e que agora estão expostas à execração pública e sujeitas a punições como cassação de mandato no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Isso é uma lição para o presente e também para o futuro. Quanto ao futuro, a esperança é de que esses casos escabrosos envolvendo autoridades tão altas da República não se repitam, porque isso deprime a consciência cívica do país, diminui o entusiasmo da população. A política do povo resulta da sua educação, do seu nível de informação,
da capacidade de compreender os problemas seus e do país. Não há dúvida de que o voto é o exercício da democracia. E se se escolhe bem, ótimo para o povo. Se escolhe mal, mal para o povo e para o país. O ideal é que o povo seja educado e preparado para isso. Mas não há outro caminho senão o da prática democrática do voto. É errando que se aprende muito. Não há quem não tenha errado na vida para conseguir trilhar o caminho certo.